Uma boa noite a todos. Às 18 horas e 47 minutos do dia 27 de fevereiro de 2019, eu, Flávio Eduardo Zandoná, presidente da Comissão de Finança e Orçamento de Direito do Consumidor, dou início à audiência pública de gestão fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2018 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, cujo convite foi publicado no site da Câmara, no Semanário Oficial, na edição 896, do dia 8 de fevereiro de 2019. Quero aqui, nesse momento, agradecer ao secretário Itamar, aqui presente, a contadora Daiane, Elisângela, o Elias, a contadora dessa casa, a Marilene, o secretário Ronaldo Guardiano, ao presidente do Sindicato Servidor, Leonardo, e também dessa comissão aqui que fazem parte, eu, Flávio Zandoná, Adalgis Ward, Toninho da Lorça, e também com a presença e agradecer do presidente da casa, o Barreto, o Cabo Sérgio, aqui presente, e também quero agradecer o auxílio da servidora dessa casa, Ana Vitória, que nos auxilia, o Everton auxiliando e ao Rodrigo da recepção. Então eu passo a palavra ao secretário Itamar. Boa noite, senhor presidente, Flávio Zandoná, boa noite, Adalgisa, o Toninho da Lorça, o presidente da casa, Barreto, o Cabo Sérgio, o Ronaldo Guardiano, secretário de administração, Leonardo do Espírito Santo, presidente do sindicato, contadora Elisângela, contadora Daiane, Elias, Marilene, demais presentes. Bom, finalizando o quadrimestre, o terceiro quadrimestre, né, e por obrigação e por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai estar trazendo os números aqui do encerramento do exercício, no qual eu passo a palavra para a Daiane, que vai fazer a explanação dos slides. Boa noite a todos. Audiência Pública Gestão Fiscal, terceiro quadrimestre de 2018. Base legal. Artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o fim dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. O que são metas fiscais? São valores que a administração fixa de modo antecipado e que devem ser objeto de permanente atenção durante a execução do orçamento, ao longo do ano. Esses valores, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, referem-se ao exercício financeiro e compreendem a meta de receita, a meta de despesa, as metas de resultado primário e resultado nominal, a meta para o montante da dívida pública. Essas metas visam, acima de tudo, a obtenção do equilíbrio fiscal, que nada mais é do que gastar apenas aquilo que será arrecadado. Para que servem as metas bimestrais de arrecadação? Essas metas serão um referencial para dois tipos de ações: para que o setor de arrecadação desenvolva as atividades necessárias em termos de fiscalização e controle, de modo que a meta de receita do bimestre seja efetivamente alcançada, e também para que a administração saiba quanto terá de reduzir nas despesas dos seguintes meses, no caso de haver frustração de receita em um bimestre. Orçamento Anual de 2018, Lei Municipal número 2168 de 2017, a LOA. Previsão inicial de 391 milhões. Temos, então, as entidades. Prefeitura, total previsto de 342.860.000, realizado de 261.775.000, percentual realizado 76,35% do orçamento previsto. FREA, previsto 12.140.000, realizado 8.857.000,
Percentual realizado, 72,96%. Avaré-Prev, total previsto, 36 milhões, total realizado, 28.121.000, percentual realizado, 78,11%. Do total previsto de 391 milhões para todas as entidades, o total realizado foi 298.753.000, percentual total de 76,41% realizado. Comportamento da receita, de janeiro a dezembro. Da previsão inicial para 2018, a gente tem administração direta, 342.860.000, administração indireta, 32.633.000, receita intra-orçamentária, ou seja, o repasse que a Prefeitura faz para a Avaré-Prev, 15.507.000, totalizando 391 milhões. Realizada até o terceiro quadrimestre, administração direta, 261.775.000, administração indireta, 23.271.000, receita intra-orçamentária, 13.707.000, totalizando 298.753.000 de receita realizada. Receita líquida é igual à receita realizada menos a receita da Avaré-Prev. Total realizado 298.753.000, menos 28.121.000 de receita da Avaré-Prev. Receita líquida, então, totalizando 270.632.000. Evolução da receita até o terceiro quadrimestre. Tivemos para a administração direta, que é a receita apenas da Prefeitura, administração indireta, a receita da FREA e Avaré-Prev, em 2015, um total de 260.647.000. Em 2016, um total de 289.972.000, ou seja, um acréscimo de 11,25%. Em 2017, 286.996.000, tivemos um decréscimo de 8,97% em comparação a 2016. Total realizado em 2018, 298.753.000, um acréscimo de 4,10% com relação a 2017, sendo a meta até o terceiro quadrimestre de 391 milhões. Receitas segundo as categorias econômicas. Temos receitas tributárias, que são impostos e taxas, meta da Prefeitura, 93.611.000, total realizado 70.940.000. Contribuições, 8.685.000, realizado 7.009.000. Avaré-Prev, meta de 12.983.000, realizado 8.241.000. Receitas patrimoniais, 1.105.000 de meta, realizado 1.595.000 para a Prefeitura. Para a FREA, 113.000, realizado 96.000. Avaré-Prev, meta de 7.500, realizado 1.189.000. Receitas de serviços para a Prefeitura, meta de 10.000, realizado 6.000. Para a FREA, meta de 9.858.000, realizado 7.028.000. Receitas de transferências correntes, meta para a Prefeitura, 213.349.000, realizado 197.442.000. Outras receitas, meta para a Prefeitura, 2.254.000, realizado 2.128.000. FREA, meta de 2.168.000, realizado 1.733.000. Avaré-Prev, meta de 10 milhões, realizado 4.984.000. Receitas de capital, Prefeitura, meta 45.881.000, realizado para a Prefeitura 4.041.000. FREA, meta de R$1.000, realizado nada. Meta para a Avaré-Prev, não tivemos para receitas de capital. Contribuição patronal do servidor. Prefeitura não tem, FREA também não. Avaré-Prev, meta 15.507.000 e realizado para a Avaré-Prev 13.707.000. Receitas redutoras, no nosso caso Fundeb, meta de redução, menos 22.035.000,
realizado menos 21.386.000. Então, o total da Prefeitura de meta, 342.860, realizado 261.775. FREA, meta 12.140.000, realizado 8.857. Avareprev, meta de 36 milhões, realizado 28.121.000. Total de meta, 391 milhões, total realizado, 298.753. Receita realizada segundo as categorias econômicas. Receita tributária, 70.940.000. Receita de contribuições, 15.250.000. Receita patrimonial, 2.880.000. Receita de serviços, 7.034.000. Transferências correntes, 197.442.000. Outras receitas correntes, 8.845.000. Receitas de capital, 4.041.000. Contribuição patronal do servidor, 13.707.000. Deduções, Fundeb, menos 21.386.000. Total da receita realizada, 298.753.000. Receita tributária, no terceiro quadrimestre, fechado de janeiro a dezembro de 2018. IPTU, 27.834.000. Imposto de renda, 6.673.000. ITBI, 5.542.000. ISS, 20.830.000. Taxas, 9.730.000. Contribuição de melhoria, 331.000, totalizando 70.940.000. Evolução da receita tributária no terceiro quadrimestre de 2018. Então, temos de receita tributária entre IPTU, ISS, ITBI, imposto de renda, taxas e contribuição de melhoria. Em 2015, tivemos um total de 44.634.000. Em 2016, 47.884.000. Em 2017, 59.322.000. Em 2018, 70.940.000. Sendo a meta para 2018 de 93.611.000. Receitas de transferências, no caso da União, esse slide. Transferências da União, meta 110.816, realizado 83.772. Sendo essas receitas correntes para custeio, 89.227.000 de meta, realizado 82.928. Receitas de capital para investimentos, 21.589.000 de meta, realizado 844.000. Receitas correntes, vamos identificá-las agora de forma analítica. FPM, meta 40.020.000, realizado 38.941. ITR, meta 2.030.000, realizado 2.652. Saúde, no caso SUS, meta 33.813, realizado 31.240. Assistência Social, FNAS, 2.260 de meta, realizado 760. FNDE, da Educação, meta 9.086.000, realizado 7.804. ICMS Desoneração, 230.000 de meta, realizado 224. Royalties, 1.285.000 de meta, realizado 1.307.000. Outros convênios, 503.000 de meta, não foi realizado nada. FPM, no mesmo período em 2017, era de 36.554. Receitas de transferências, agora estaduais. Meta 105.072.000, realizado 76.069.
sendo receitas correntes 81.310.000 de meta, realizado 73.518. Receitas de capital 23.762 de meta, realizado 2.551.000. Detalhando as receitas correntes: ICMS, meta 54 milhões, realizado 52.086. IPVA, 18 milhões, realizado 15.749. IPI, meta 405.000, realizado 418.000. CID, meta 300.000 reais, realizado 138.000. Royalties, meta 465.000, realizado 298.000. Assistência social, meta 494.000, realizado 521.000. Saúde, 1.066 de meta, realizado 783.000. Transporte escolar, 2.700.000 de meta, realizado 2.148.000. Merenda, DSE, meta 1.200.000, realizado 1.364.000. Outros convênios, meta 2.405.000, realizado 13.000. Multigovernamentais no Fundeb, meta 42 milhões, realizado 39.663.000. Comportamento da despesa consolidada no terceiro quadrimestre de 2018. Empenhada, 306.459.000. Liquidada, 294.576.000. Paga, 256.284.000. Despesas correntes. Pessoal em cargo empenhado, 137.464.000. Liquidada, 136.779.000 e paga 127.644.000. Juros e encargos da dívida, 1.677.000 empenhada, 1.677.000 liquidada e 1.677.000 paga. Custeio, 119.951.000 empenhada, 112.311.000 liquidada e pago 96.269.000, totalizando 259.092.000 empenhado, liquidado 250.767 e paga 225.590. Despesa de capital, investimentos, empenhada 18.630.000, liquidada 15.112.000, pago 13.569. Amortização da dívida, empenhado 8.215.000, liquidada 8.175.000, paga 8.152.000. Inversões financeiras, empenhada 1.653.000, liquidada 1.653.000 e paga também 1.653.000. Total da despesa de capital, 28.498.000 empenhado, 24.940.000 liquidado e 23.374.000 pago. Despesa intraorçamentária, empenhada 18.869.000, liquidada 18.869.000 e paga 7.320.000. Comparativo de receita versus despesa. Dados consolidados. Nossa receita líquida, que é a receita realizada de 298.753.000, deduzindo a receita da Vareprev de 28.120.000, totaliza 270.633.000. Despesa empenhada, total de 306.459.000, liquidada 294.576.000 e paga 256.284.000. Resultado primário no terceiro quadrimestre de 2018. Resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas primárias, sendo a sua finalidade indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. O que seria receita primária? Receita desconsidera as aplicações financeiras, operações de crédito,
alienações de ativos e amortizações recebidas. Despesa primária desconsidera os juros e amortização da dívida, bem como concessão de empréstimos. Temos, então, receita primária. Tem receita corrente de capital, totaliza 282.993.000. Despesas primárias, sendo corrente de capital, totalizando 265.854. Tivemos um resultado primário de 10.547.000, superávit primário, portanto. Resultado nominal do terceiro quadrimestre. Resultado nominal. Tínhamos como meta menos 10.712.000, atingimos menos 7.902.402,37 reais. Aplicação no ensino. Receita resultante de impostos, cálculo da aplicação no ensino, de janeiro a dezembro de 2018. Receita própria, 60.879.000, mais as transferências, 110.070.000. Tá, receitas próprias, o que a gente tem? IPTU, 20.632.000, ISS, 19.298.000, Imposto de Renda, 6.674.000, ITBI, 5.542.000, dívida ativa de IPTU, 5.690.000, dívida ativa de ISS, 1.166.000, dívida ativa de multas e juros, 1.877.000. Transferências, temos transferências da União, 41.817.000, FPM, 38.940.000, ITR, 2.652.000, ICMS desoneração, 225.000. Transferências estaduais, 68.253.000, que compreende ICMS, 52.085.000, IPVA, 15.749.000, IPI, 419.000 reais. Total de receita própria mais as transferências, 170.949.000. Limites constitucionais do terceiro quadrimestre de 2018. Receita resultante de impostos, de janeiro até dezembro, total de 170.979.000. Aplicação no ensino. O mínimo seria de 25%, ou seja, 42.737.000. Temos empenhado, para o período, 48.105.000, ou seja, 28,14%. Liquidado, 47.808.000, ou seja, 27,97%. Pago em 2018, 39.729.000, representando 23,24%. Pago até 31 de janeiro de 2019, 6.566.000, representando 3,84%. Portanto, o pago em 2018 e o pago até janeiro de 2019, a somatória dos dois, totalizam 46.295.000, atingindo um índice aplicado de 27,08% na educação. Aplicação na saúde. Limites constitucionais, terceiro quadrimestre de 2018. Receitas resultantes de impostos de janeiro a dezembro, 167.807.000. Aplicação na saúde, o mínimo de 15%, ou seja, seria 25.171.000. Temos empenhados 52.780.000, ou seja, 31,45%. Liquidadas 50.213.000, ou seja, 29,92%. Paga 40.382.000, ou seja, 24,06% de aplicação na saúde. Despesa com pessoal, Poder Executivo, Prefeitura, FREA e a Vareprev. No terceiro quadrimestre de 2018, receita corrente líquida, 271.574.000.
Despesa com pessoal, 137.994.000. Temos, então, um percentual de 50,81% de despesa com pessoal. Despesa com pessoal consolidado, ou seja, Prefeitura, FRE e Avaré-Prévia adicionando o percentual da Câmara. Receita corrente líquida, 271.574.000. Despesa com pessoal, na somatória, 141.072.000. O nosso índice, então, ficou em 51,96%. Demonstrativo de restos a pagar, de 2010 a 2018, dívida de curto prazo, de 1/1 de 2018 a 31/12 de 2018 da Prefeitura. Despesas por função. Temos, então, a gente vai totalizar administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, transporte e demais funções. Saldo a pagar de 2010 a 2017, saldo em 1/1 de 2018. Total de valores baixados, 73.123.000, sendo processado 55.271.000, não processado 17.852.000. Total baixado, ou seja, o que foi pago mais o que foi anulado, totalizando 40.177.000, sendo pago 35.095.000, anulado 4.272.000. Inscrito, empenho efetuado em 2018. Total, 48.130.000, sendo processado 37.536.000, não processado 10.593.000. Saldo a pagar em 31/12 de 2018. Totaliza 81.076.000 reais, sendo processado 63.832.000 e não processado 17.243.000. Demonstrativo da dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, precatórios e parcelamentos. Temos, então, precatórios, parcelamento do INSS, parcelamento do PASEP, parcelamento de Avaré-Prévia e Sabesp. Um total de dívida, saldo em 1/1 de 2018, 53.743.000. Inscrições que foram efetuadas em 2018, 21.102.000. Amortização, baixa, pagamento de janeiro a dezembro de 2018, 15.847.000. Então, um saldo em 31/12 de 2018 de 58.998.000 reais. Demonstrativo de pagamentos, dívida de curto prazo mais as dívidas de longo prazo. Pagamentos de janeiro a dezembro de 2018. Restos a pagar, 35.905.000. Precatórios, 7.488.000. Parcelamentos, Avaré-Prévia, INSS, PASEP e Sabesp, 15.847.000. Total pago de janeiro a dezembro de 2018, 59.240.000. Demonstrativo do resultado orçamentário, dados da Prefeitura. De janeiro a dezembro de 2018, a receita arrecadada foi de R$ 261.775.451. Ou seja, tivemos uma taxa de crescimento da receita de 2017 para 2018 de 4,46%. Despesa empenhada, R$ 270.546.663. Ou seja, uma taxa de crescimento da despesa empenhada de 9,30%. Portanto, totalizando um déficit sobre o arrecadado de 3,35%. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Alguém quer usar a palavra? Os vereadores?
estão calculando. Fala no microfone para poder registrar. Aplicação no ensino, tá? Me explica isso daqui. Eu estou indo nas escolas, está faltando tudo, tá? Explico. Aplicação no ensino. A vereadora Dalgisa questiona, né, a aplicação no ensino. Bom, das despesas que nós temos empenhadas, liquidadas e pagas, nós atendemos a que a Constituição, que a legislação, a lei de diretrizes e base exige, né, que é os 25%. Nós fizemos isso aí. Agora, isso aqui engloba todo tipo de despesa da educação, como material escolar, combustível, peça, manutenção de escolas, que, como você falou, né, tem escolas que estão aí em situações precárias, mas isso aqui é o valor que foi aplicado durante o exercício. Tamar, tá? Pelo que eu estou vendo, não está feita manutenção ainda, não está sendo feita nas escolas. Então, eu estou assim... Você falou de manutenção, né? Ué, o que está... Você está apertando. Você falou de manutenção, né? Mas eu acho que na educação, para poder melhorar, tá, teria que cortar todas as horas extras, tá? Todas as horas extras, eu acho que melhoraria, porque eu vejo que no ensino a aula vai até 5 horas. Tá? Nós só temos, parece que, 2 escolas que atendem à noite, esses que são os adultos, né? Então, eu questiono muito esse gasto na educação, sendo que está tudo deficitário. E eu estou falando porque eu estou acompanhando. Não, eu concordo com você. Eu estou falando para você, eu sei que você só trabalha com números, eu sei do trabalho de vocês e tal, mas, sabe, tem certas coisas que eu não concordo e tudo bem. Seria interessante que a secretária da Educação ela pudesse estar explanando para você essas situações, né? Como você falou, a gente trabalha com os números, os documentos que chegam, são empenhados, são liquidados e pagos, né? Alguém mais vai falar? Toninho da Lorsa. Tamar, na aplicação no ensino, pago em 2018 estava dando 23,24, certo? Aí você incluiu até 31 de janeiro, ficou em 27,08. Foi utilizado esse mesmo recurso em 2018? Eu não estou lembrado de usar o pagamento de janeiro? Sim, quando você faz o empenho da despesa, por exemplo, tudo que você empenhou até dia 31 de 12, que é o caso aqui, eu posso pagar até dia 30 no caso 30 de janeiro, 31 de janeiro, né? Tá, então, e está abatido desse valor do total aqui desses 39 milhões? Está abatido esse valor de janeiro ou não? Tá sim. Está abatido. Tá sim. Tá. E outra dúvida, na audiência que a gente teve do segundo quadrimestre, não tinha, a gente até, acho que eu fiz essa pergunta, não tinha projeção de déficit, né? O que aconteceu? Deu uma despesa maior no último quadrimestre ou foi a receita que caiu? Do déficit orçamentário, você está falando? Não, o déficit orçamentário, ele permaneceu nisso aí, mas foi feito vários ajustes, né, no caso, que a gente chama, né, de anulação de despesa não processada, né, mas tem despesas que a gente não consegue fazer a anulação dela, então nós não conseguimos mexer mais para poder reduzir mais esse déficit, mas o déficit permaneceu nesses 3 pontos. Mas foi o que você achou que foi aumento de despesa ou uma receita que não aconteceu, que você esperava uma receita maior? Nesse caso, é a receita que não aconteceu. Não acompanhou. Né? Tá. Isso que ainda não tivemos reajuste dos servidores, né? Se não tivesse, aí piorava o negócio. Um pouco mais.
Palavra, vereador Ernesto. Boa noite a todos os presentes. Viu, Itamar? Sim. Eu tenho, nas últimas 3 sessões, falado muito e feito o seguinte cálculo. Meu forte não são números, né? Embora eu tenha feito técnico em contabilidade, sou não praticante, né? Faz tempo isso. Que com o não repasse da inflação para esse grupo de quase 3 mil servidores, a prefeitura, o atual prefeito, quer dizer, o executivo, ele economizou quase 4 milhões em 2017. Economizou porque não teve que repassar. 2018 chegou também perto disso. E estou fazendo uma projeção que, pelo andar da carruagem, não sei se eu estou certo ou errado, não vai ter reajuste esse ano também. Então, seria já mais 12, iria para 12 milhões. E depois, o último ano, ano eleitoral, provavelmente não vai ter também. Vai chegar a 16 milhões de economia nas costas do servidor, né? Então, e vendo a lei de responsabilidade, que mudou em 2018, houve uma mudança. Até os jornais conservadores, como o Estadão, criticaram que o Rodrigo Maia que sancionou, na ausência do Temer, foi o Rodrigo Maia que sancionou como presidente. E tem até o editorial do Estadão fazendo crítica ao Rodrigo Maia, que não deveria ter sancionado, que teria sido uma afronta à lei de responsabilidade, aquela coisa toda. Mas o fato é que foi sancionada. Então, ali diz que se houver uma diminuição de repasse acima de 10% do Fundo de Participação do Município e outras transferências obrigatórias, né, é possível dar o reajuste mesmo com o comprometimento do limite prudencial. Então, mas só que para fazer isso, o executivo tem que fazer lição de casa. Qual é a lição de casa? Mandar embora cargos consumidores, ou pelo menos reduzir o salário, não vou nem mandar embora. Reduzir o salário dos cargos comissionados e funções gratificadas, ver os casos dos estágios probatório, essa é a lição de casa. E depois argumentar perante o governo federal, ou pelo menos perante, enfim, a quem de direito, os órgãos controladores aí, que houve, e demonstrar que houve uma queda de transferência. Até eu gostaria, se tivesse o dado do ano passado, de quanto que veio de fundo de participação do município, que aqui está marcando, aqui deu o ano 2018, 38.940. ITR 2.652, não sei se conta ICMS do Estado também. Então, para saber se houve uma queda de transferência superior a 10%. Tá? Eu não sei qual é o valor de 2017 nessa mesma, desse item aí, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, se o o executivo fez a lição de casa, que era diminuir ganhos dos comissionados, das funções gratificadas, se mandou embora alguém, que são essas que a lei de responsabilidade diz, né? E a questão do estágio probatório. Eu acho que não fez nada disso, então não fez a lição de casa. Agora, precisa provar, então, que houve redução do repasse para poder dar o reajuste, mesmo confrontando o limite prudencial. Então, estou fazendo essa pergunta um pouco longa, mas dizer que não dá para a gente ter a perspectiva de mais 2 anos sem reajuste sequer da inflação. Ele está repetindo o pai dele, que ficou 8 anos. Imagina a repercussão do salário do servidor hoje, se aqueles 8 anos do pai do atual prefeito tivesse sido dado a inflação. Hoje, quem ganha 1.000 estaria ganhando 1.700, quem ganha 2 estaria ganhando 3. Quer dizer, é uma judiação o que esse esquema de governo, que é o mesmo do anterior que eu estou citando, fazer com os servidores esse achatamento salarial, com queda do poder aquisitivo, e, enfim, tem perspectiva ou não? Há uma luz no fim do túnel ou só vem um trem de encontro para a gente?
Então, boa noite, doutor Ernesto. Não, realmente, hoje, inclusive, conversando com o prefeito, numa reunião, inclusive o Guardiano também, o Ronaldo Guardiano, esteve conversando com ele também, ontem, inclusive, tem sim uma ideia de fazer isso aí, não posso dizer que agora nós estamos levantando esses números ainda, né, junto com o departamento pessoal. Também levei uma situação para ele a respeito do Vale Alimentação, está conversando com o Leonardo agora há pouco, de dar um aumento também no Vale Alimentação, não é muito, mas a gente chegar em torno de 250 ou 260 reais, né? E a questão do reajuste, a reposição inflacionária, aí no caso a gente está realmente pensando que ele quer fazer alguma coisa assim, né? Mas ainda, né, nós falamos até em 2,5%, fizemos cálculo lá, mas a ideia é até aumentar um pouco mais isso aí, mas não chegamos a um consenso porque não temos ainda, não fizemos impacto disso, né? Eu sei que 2,5% no final do exercício aí, a gente ia chegar com 53%, quase 54%, né? Se mantiver esse mesmo valor de despesa com o pessoal durante o exercício. Mas a gente está trabalhando nisso sim, a ideia, se não fizer este ano, mas a gente vai ver se consegue esse ano ainda, ou pelo menos em janeiro do ano que vem, no começo do exercício. A ideia é essa, nós estamos trabalhando nisso sim. Então a ideia dele é fazer. A inflação 2018, se não me engano, NPC foi 3,5, 3,7, alguma coisa assim, se não me engano, 3 e pouco, né? 3 e... Vocês estão, pelo que eu estou entendendo, se o atual mandatário resolver dar um reajuste, isso vai ser inferior à inflação, então, e só em janeiro, é isso? Não, a gente está estudando um valor, um percentual, como eu disse, né? Falamos em 2,5 hoje, né? Mas, de repente, eu não preciso fazer 2,5 agora e ficar nisso. De repente, posso, de acordo com a minha receita e os percentuais, a gente até estender um pouquinho mais. Né? Até o Ronaldo disse, não precisa ser... ele pode ser fracionado. No caso, eu posso dar 2 agora, 2 depois. Né? Então, mas a ideia estamos sim. A ideia é de fazer alguma coisa assim. Tá, ok. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Com relação ao gasto com saúde, se eu não estou enganado, na audiência de saúde, que foi segunda-feira, foi dito que não sei, os companheiros que estiveram aqui, se me confirmam ou não. Eu lembro que foi falado em 30,1%, alguma coisa assim, quase 31, né? E eu estou vendo aqui, que aqui está falando que foi empenhado 31,45%, liquidado 29,92 e pago 24,06. Quando a gente fala em comprometimento com a saúde ou com a educação, seria o efetivamente pago, né? O efetivamente pago. Exatamente. Então está muito distante do que foi dito aqui na saúde. Ele falou em 30. Porque nós empenhamos essa despesa aqui, né? Logicamente. Só se ele considerou o empenho, então, né? Porque tem despesa que ficou a pagar para esse exercício, né? Sim. Então, acho que é isso que é a diferença de não. E só mais um comentário. Como eu falei, eu sou técnico em contabilidade e não praticante, então não entendo bem as coisas. Não voltando, doutor, desculpa. A questão não está falando da despesa empenhada, é realmente efetivado. Eu não paguei ainda, mas ela está lá guardando ainda para pagar. A despesa liquidada aqui, que deu 29%, então ela pode, essa diferença entre o 31 para 29 aqui, ela pode ser passível, de repente, esse valor aqui, essas notas fiscais podem ser dadas entrada agora em janeiro, fevereiro ou março, né? Que eu posso chegar nos 31% aqui também, né? Então, é uma despesa que eu posso considerar despesa realmente efetiva, é liquidada. E a paga é uma diferencinha entre umas coisas que vai pagar nesse exercício ainda. Agora, com relação, que eu gostaria de uma interpretação sua, com relação ao déficit orçamentário. Sim. Eu estou vendo aqui que 3 anos do governo Poio Novaes conseguiu superávit orçamentário. Apenas o último ano, que todo mundo sabe ficou mais complicado, teve um déficit de menos 4.531, né? E neste atual governo, o primeiro ano deu 0 e agora deu menos 8.771, praticamente só perdendo para o ano do Barquete, o último ano do Barquete, que deu menos 22 milhões. Então, eu quero saber o seguinte, quer dizer, eu gostaria que você interpretasse a importância do déficit orçamentário, né, para nós leigos em contabilidade. Você gostaria de ter um governo com superávit ou com déficit orçamentário? Não, com superávit orçamentário, lógico. Né? Mas qual a importância na prática disso? Para entender esses números, porque eu acho que, quer dizer, que a gestão nos 3 primeiros anos do POI, do ponto de vista orçamentário, foi melhor
do que desse mandato, ou não? Estou errado? Porque, na realidade, doutor, o que acontece? As despesas aqui, se pode percebe que a despesa foi maior que a receita, automaticamente, porque ele gerou déficit orçamentário, né? Mas não tinha como a gente mexer nisso aí, porque são despesas já efetivamente empenhadas, que eu não poderia estar, digamos assim, anulando para poder reduzir o déficit orçamentário. Então, teve que permanecer, infelizmente. A ideia é, este ano, a gente, né, fazer uma gestão mais enxuta nesse sentido, né, para estar compensando esse déficit que foi aqui, né? Então, vou passar com superávit na realidade. Quando você fala fazer enxuta, é parar de fazer festa? Não, todo tipo de despesa a gente está contendo. Como evitar, até conversando ultimamente com o prefeito, por exemplo, em veículos, evitar de comprar veículos esse ano, uma série de coisas que a gente está contendo, né? Eu achei Agora, que eu saí inclusive contente tudo. daqui. Eu pensei que eu ia sair contente, que você dá uma boa notícia para mim, mas infelizmente, né? Mas tá bom, obrigado. Viu? Licença só um pouquinho. Itamar, só acrescentando a dúvida do doutor Enécio, é importante a gente analisar também a taxa de crescimento da receita nesse caso, né? Que no caso aqui, a receita só teve um crescimento de 4,46%. Então, a gente teve também uma redução da receita, além do aumento da despesa. Por isso que totalizou tudo isso de déficit. A gente pode observar que nos anos anteriores, o crescimento da receita, tipo em 2013, 14, 15, era um percentual um pouquinho maior também. Então, isso também contribuiu um pouco. Tá certo. Tá bom? Tá ok, muito obrigado. Hein? O vereador Barreto. Boa noite ao pessoal da contabilidade, lá, né? E a vocês também, né? Boa noite. Ronaldo, Leonardo, enfim, a todos presentes. O Ernesto parece que a gente é do mesmo partido, mas não precisa falar. Ele leu meus pensamentos da pergunta que eu ia fazer. Em 10 anos, em 9 anos, né? Porque 2009 a 2018. São 9 anos. E eu observei que em 2018, 8,771, e o Barquete foi o campeão em déficit, chegando em 2012 a 22. O que me chamou a atenção foi esse 877 de 2018, né? Então, são umas contas meia complicadas. Mesmo o Poio, com aquele problema sério que ele teve, que até ele fala, 2016 eu nem posso pedir para vocês, vereadores, que aprovem minhas contas, porque realmente foi um ano difícil para mim fechar a minha contabilidade. Eu não posso nem pedir para qualquer um de vocês me ajude nisso aí. Então, mas a gente já percebe que o prefeito, no seu primeiro ano, ele zerou, mas no segundo ele já deixou a coisa desandar um pouco, né? Eu vou sair um pouco da linha, mas entra na economia, entra no din-din da prefeitura. Essa questão da terceirização, que nem vai cortar a despesa, aí terceiriza a coleta do lixo. Nós vamos manter o mesmo número de funcionários. A despesa pessoal passa a ser a mesma, porque não mandou nenhum funcionário embora. Então, falar que nós vamos parar de pagar hora extra, periculosidade, essas coisas, mas isso não vai ser um valor tão grande que possa mexer na folha de pagamento para dar um resultado assim estrondo, que possa perceber. Eu acredito que o Leonardo vai ter muito problema, que vai dar muita chiação, principalmente quando vier a folha de abril. Você pode se preparar, vem, Leonardo? Então, a conta que eu queria um prefeito que pensa em economizar, em cortar a despesa, faz um contrato de um ano que a gente não sabe bem quanto que é, mas eu acho que 4 milhões, 3 milhões, 4 milhões, é tudo meio duvidoso esse contrato. Não é que duvidoso, a gente não tem ainda noção de qual é o real. Então, gerou uma despesa anual de quase 5 milhões, vamos arredondar para isso. Sendo que se nós comprássemos caminhões, fizesse compra de caminhões de lixo, 7, 8, 10 caminhões,
sairia muito mais barato do que essa terceirização. Você entendeu? E o produto é nosso, os caminhões eram nossos. Então, eu não entendo, essa conta não fecha. Se a prefeitura fosse minha e o lucro fosse meu, eu não faria um negócio desse mais nunca. Eu fui comerciante a vida toda e eu tinha que visar lucro. Eu sei que a prefeitura não tem que visar lucro, mas tem que visar a economia. Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Gastou-se mais, não vai resolver o problema. Não sei qual é a vantagem disso. Não dá para entender. Até hoje, eu acho que nem um vereador, principalmente dos 7 vereadores, que é muito criticado, que atrapalha, que quer fazer isso, essas contas não fecham. Não fecha. Arrumou uma dívida muito alta, sendo que a gente poderia fazer essa dívida, sim, mas adquirir caminhões próprios para nós. Então, quando a gente, mas vamos ter que fechar a torneira, vai ter que fechar, eu entendo, eu até entendo sua posição, Itamar. Você trabalhou aqui na casa, muito esforçado, um profissional que eu respeito bastante em relação a isso, mas eu não acredito que essas contenções de despesas vão acontecer. Infelizmente, é o meu ponto de vista, e rebenta nas costas de quem menos merece, que é o funcionalismo. Então, eu queria que se você pode explanar essa mágica que o prefeito quer fazer. Não, voltando ao assunto, falando a questão, deve estar se referindo ao déficit praticamente, se considera também, nesse que aumentou aqui bastante, a aquisição de vários veículos, ambulâncias, só no ano 2018 foi adquirido diversos veículos, máquinas, caminhões. Então, isso aí impacta, porque é a despesa que foi empenhada. Então, aí impacta toda essa despesa aqui. A questão da terceirização, a questão do impacto na folha de pagamento não vai ser tão, pelo menos que os cálculos até que a Elisângela fez, não vai ter muito grande impacto, tendo em vista que o que vai absorver somente é a parte dos funcionários. Então, não é toda a despesa, no caso, que é pago, vai ser equacionado só a despesa com a mão de obra das pessoas que são terceirizadas, dos funcionários. Logicamente que vai manter os funcionários, você não pode ser mandado embora, mas a intenção, no caso, o prefeito já tinha falando, que as horas extras não vão ter porque ele não está trabalhando nesse horário que estava anteriormente. Então, diante de toda essa situação, que é a ideia de reduzir essas despesas, para chegar numa situação mais confortável neste ano 2019. Espera aí, deixa a gente pegar o microfone. Ronaldo, você não quer sentar do lado ali do Ernesto? Está carregando o celular. Barreto, nessa linha de raciocínio, boa noite a todos os senhores vereadores, aos componentes na mesa, ao Leonardo e à servidora da Câmara que está auxiliando. A licitação foi 3 milhões de reais, que resulta 250 mil mensais. Nós já pagávamos 100 mil reais por mês, que já vem um contrato de governo anterior da locação dos caminhões. E mais o combustível, que daria em torno de 30, 40 mil reais por mês. Então, e os funcionários, com as horas extras que serão economizados, sim, vai ter um custo. Além disso, se você fizer a matemática, como o senhor disse, que não vai fechar nos 250 mil reais. Mas esses servidores estão sendo realocados em outros serviços que realmente necessitava a contratação de mais servidores na capina, varrição, galhada, lajotas, em outros serviços necessários para o município. Então, eu acho que foi um investimento. Num primeiro momento, nós temos tendo algum contratempo, que uma empresa nova, independente da empresa, ia dar essas avarias, porque está começando um serviço, mas eu creio que no final vai ser compensatório para o município.
Eu, assim, quero acreditar, espero que seja. Também acredito. Eu espero, né? Que no momento está assustador. Muito. Né? A Então, cobrança está sendo muito grande. Hoje o gabinete teve reunião com a empresa, já teve reunião na segunda-feira para parar essas arestas. a empresa, nessa reunião, você estava presente? Não estava, eu estava por lá de fora. Não sei se o Itamar acho que não participou também, né, Itamar? Porque ela foge da nossa competência, meio ambiente e o executivo. A empresa, será que tem intenção de contratar mais funcionários? Hoje foi feito, segundo o que o Borges comentou comigo, cobrando a empresa exigindo que faça serviço de acordo com o que está cotado. A empresa, só uma pergunta meia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vamos supor, como os meninos que deixaram a coleta, são pessoas experientes, são pessoas super... na legalidade, a empresa pode pegar esse pessoal para fazer bico na sua horário de folga ou não? Existe essa... Não, em horário de folga sim, mas eles são servidores que trabalham 8 horas por dia. Não, isso. Os funcionários públicos, vamos supor, os ex da coleta. Sim. Porque Eles são funcionários de 8 horas por dia, né? porque, sabe por que eu estou perguntando? Porque um funcionário, eu conversando com um funcionário da coleta, ele falou assim, puxa vida, eu vou fazer minhas 8 horas e vou ver se essa empresa não me pega para me fazer bico. No horário noturno não teria problema nenhum, fora do expediente de serviço dele, vistos que muitos desses servidores trabalhavam das 6 às 10 da manhã e tinham bico em outras empresas normalmente. Ah, tá. Se eles se machucarem, como fica essa questão? Se é fora do horário de serviço da prefeitura, a prefeitura não tem responsabilidade e não gera CAT. Ah, tá. E a empresa pode pegar um funcionário registrado na prefeitura para fazer bico? Legalmente? Desde que ela não registre, sim. aí fique legal. Mas pode prestar serviço para a prefeitura sem ser com funcionário registrado? Não, no contrato tem que ser funcionário do quadro, então eles não poderiam. Então eu posso falar para esse rapaz, esquece que dentro da lei, legalmente, você não pode fazer eles isso. Eles têm que estar, principalmente num serviço que você tem insalubridade, né? Fica meio difícil, não poderia mesmo. Legalmente eu posso até falar, meu amigo, esquece porque não pode. Legalmente não é permitido. Tá bom. Não, é só isso, essa dúvida. Obrigado, Ronaldo. Eu estou satisfeito. Deixa eu só pegar um gancho nisso que o Barreto falou. Ronaldo, a Dalgisa e eu tivemos algumas escolas e a secretária de Educação ela se manifestou em nota que tem 40 escolas em projeto para ser reformado no município. Só que o que acontece? Na nota fala que não tem mão de obra para poder atender essas 40 escolas. Não teria você, como na sua pasta, essas pessoas que saiu da coleta, vai fazer o trabalho na prefeitura, fazer essa manutenção nas escolas? Depende do tipo de manutenção. Esse pessoal são operacional e dentro da atribuição das funções dele tem uma limitação. Ele não pode fazer um serviço de pedreiro, um serviço de eletricista, um serviço de encanador, que não são, na atribuição, eles não estão aptos para isso, né? Agora, para limpeza, seria mais para limpeza, para um corte de grama, esse serviço mais simples. Limpar a caixa d'água... Poderia sim. Os cocô de pombo. Sim, até poderia, porque são serviços gerais. Poderiam ser redistribuídos. É só uma sugestão aqui, porque surgiu essa sim, manifestação. Porque hoje há déficit de mão de obra nesse sentido, tanto nas escolas, quanto na saúde, quanto na garagem municipal. Você tem a média, mais ou menos, dos 80 funcionários que estão aí parados da coleta? Quantos estão de férias, que entrou agora? Tem mais ou menos? Não posso, tem que levantar esses dados no Departamento de Recursos Humanos. Porque a gente foi na reunião lá na garagem e tinha muitos lá que teria que tirar férias, que está até vencido. Bastante, eu acho que tem. Muita gente está colocando, porque até então não tinha como
colocar esse pessoal em férias. Agora, nessa transição, dá para dar férias, que até legalmente é obrigado, você não pode acumular 2 férias. E tinha funcionário já com 4 férias acumuladas. Nossa. Ô, Itamar, deixa eu só fazer uma pergunta, uma colocação aqui. Aqui na página 9, não sei se você respondeu ou não, mas no patronal aqui, da prefeitura, o realizado está acima da meta. Você pode expor por que está acima da meta? Não, a meta foi 15 e realizou 13, né? É 9. Está aqui, patronal. Não, patronal. Patronal está 1.105, o realizado foi 1.595. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, patrimonial. Isso. Mas esse aqui, patrimonial, é receita de aplicação financeira. Não é na questão da Vareprev. É aluguel, não tem nada a ver com a Vareprev. Esse aqui é aluguel. Não, mas mesmo sendo a Vareprev, o que é o que encaixa aqui? Por que ele está acima do realizado? Porque assim, a rendimento de aplicação, você faz uma previsão de recebimento. Então, quando você tem um superávit, digamos assim, então por isso que ele fica acima então realizou 1.500, eu previ 1.100.000 e eu recebi 1.500.000. Então eu tive mais rendimento, um exemplo, rendimento de aplicação, de aluguéis, coisa, no valor de uma valor maior que eu recebi durante o exercício. Então, vamos supor, essa meta poderia ser 1.800 aqui, para não ultrapassar o realizado. Mas nesse caso, quando você tem um recebimento maior, você tem aí um acréscimo da sua previsão. Alguém quer? Toninho? Eu só queria fazer uma colocação, Flávio. É que foi dito, contabilmente, eu entendo que a receita só cresceu 4,46. Não é uma questão não, tá? É só uma colocação. Para um bom gestor, qualquer tipo de gestor, está aqui o Ronaldo, que já também administrou empresas, se você tem um crescimento de receita só de 4,46, você teria que ter segurado as suas despesas para que ela não estourasse. Então, vocês têm a visão contábil. Eu estou falando a visão administrativa. Desculpa, isso é sinal de péssima administração. A única dúvida que eu tenho, nesses 261 milhões, está computado o que voltou da Câmara, certo? Na receita. Então, quer dizer, se a gente não tivesse economizado esses déficits, provavelmente passaria dos 10 milhões. Certo, Itamar? Sim. O estrago seria muito maior. Um pouco maior. Isso é grave, né? Mas vocês têm consciência de que isso é grave. Gastar mais do que se arrecada é grave. E a gente não está num período tão recessivo, porque eu acho que 4,46 de crescimento de arrecadação está dentro da inflação do ano. Ou seja, se vocês tivessem feito, vocês não, né? A administração, vocês fazem sua parte contábil, tá? Desculpa. Se a administração tivesse feito um trabalho sério, um trabalho competente, não estaria passando por isso hoje. Então a gente jogou muito dinheiro fora. É bom que a população tenha, infelizmente a população não vem aqui, né? E não tem consciência disso, mas se jogou muito dinheiro fora e se usou, como muito bem o Ernesto falou, recursos que eram para ser por servidores de aumento, para se fazer propaganda política. Festa, compra de carro, enfileirar carro. Eu falei isso, vou falar agora todas as sessões. Se dentro da minha empresa eu não cumprir a lei e não der o aumento que o funcionário tem direito, eu enfileiro todo mês um caminhão novo. Todo mês eu coloco um caminhão na porta da minha empresa. É isso que está acontecendo com a prefeitura. Só que essas despesas que você está falando, ela não influencia na despesa do pessoal, o Toninho. Não, eu digo assim, se você conseguir controlar as suas despesas, então a administração é administração em qualquer lugar do mundo. É pública, privada. Quando você tem uma receita, você não pode gastar, dentro da casa da gente é assim. Sim. Você não pode gastar mais do que você ganha. Essa é a regra. E o prefeito gastou mais do que ganha. Né? Então,
não é pergunta, não é questionamento, é apenas uma colocação que eu quero que isso se propague, que passe, que é um exemplo, um ótimo exemplo de má administração. Se gastar mais do que se arrecada. Ele teve um primeiro ano bom, 3 milhões, né, de superávit. Agora, 8, e poderia ter sido pior. Né? Se for pensar também, o primeiro ano, o superávit dele é a devolução que nós fizemos, que nós devolvemos 3 milhões. Então, o superávit dele foi ridículo. Né? Segundo ano, foi crítico. Mas vamos ajustar isso aí em 2019, se Deus quiser. Bom, vamos aguardar. Né? Com festa, difícil, hein? Alguém mais? Eu só quero pôr uma colocação, deixar para vocês. Na segunda-feira, o presidente dessa casa, o Barreto, ele fez o convite para todos os vereadores que ia realizar a audiência pública referente aí à parte financeira do nosso município para acompanhar. Então, para vocês verem, a maioria está aqui dos vereadores da oposição, como as pessoas lidam, né? E a gente vê que um pouco desinteressado os outros vereadores. Mas é só para poder dar um esclarecimento que foi feito um convite, mas a gente viu que não apareceu os outros aí, que também são vereadores, que também foi eleito pelo povo. Tá? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Tranquilo? Então, às 19h55, dou encerrado essa audiência pública de gestão fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré. Meu muito obrigado a todos aqui presentes.